Oi a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje nós vamos falar sobre floculadores hidráulicos e floculadores mecanizados no tratamento de águas de abastecimento e a gente vai enfocar para cada uma dessas unidades quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens. Bom, por que que eu fiz esse vídeo? Porque anteriormente eu já tinha feito um vídeo falando sobre misturas rápidas mecanizadas e hidráulicas. E aí algumas pessoas me mandaram alguns comentários nos vídeos pedindo para que eu fizesse um, um outro material dedicado a sistemas de floculação. E aí, tentando explicar um pouco melhor as diferenças entre floculadores hidráulicos e floculadores mecanizados no tratamento de águas de abastecimento. Então, qual que é a ideia? É a gente discutir um pouco o funcionamento dessas unidades e aí tentar mostrar para cada uma delas as suas vantagens e desvantagens. E aí, muitas vezes, tentar eliminar alguns mitos que muitas vezes são formados ao longo de certas práticas operacionais e de projeto que vem de muitos anos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o processo de floculação, vamos tentar dar uma contextualizada para que a gente possa avançar no tópico propriamente dito. Bom, o que eu quero com o processo de floculação? O processo de floculação, essencialmente, faz com que as partículas elas sejam colocadas em contato umas com as outras, de tal forma que eu consiga agregá-las. Bom, para que eu possa flocular, eu preciso necessariamente de uma etapa de coagulação. Eu trabalho com a carga das partículas, reduzo a sua carga, e aí, uma vez que eu tenha coagulado de forma satisfatória, de forma adequada, agora eu preciso colocar essas partículas em contato umas com as outras. Então, qual que é a ideia do processo de floculação? Ele nada mais é do que um processo físico, onde eu vou colocar as partículas coloidais em contato umas com as outras, devidamente, lógico, partindo do pressuposto que elas foram previamente desestabilizadas no processo de coagulação, e a ideia é que eu aumente o tamanho físico das partículas e altere a sua distribuição granulométrica. Por que eu quero aumentar o tamanho físico das partículas? Porque eu quero possibilitar que as mesmas sejam removidas nos processos de sedimentação que vem a jusante do processo de floculação. Ou seja, o que eu quero, portanto, com o processo de floculação? É um processo físico, onde eu vou colocar essas partículas em contato umas com as outras mediante a ocorrência de choques, contatos, e a ideia é que elas se agreguem, formando partículas de maior tamanho físico. Ou seja, o que eu quero no processo de floculação? Eu quero menos partículas, mas com um tamanho físico maior. Essa é a essência do processo de floculação. E aí, como é que eu coloco essas partículas em contato umas com as outras? A literatura, a teoria, basicamente nos fornece três grandes mecanismos de transporte que me justificam como é que essas partículas são colocadas em contato umas com as outras. Primeiro, floculação pericinética. Isso se dá devido ao movimento browniano. É uma primeira forma de justificar como é que as partículas são colocadas em contato umas com as outras. Segunda forma, floculação por sedimentação diferencial. Como as partículas têm dimensões diferentes, elas apresentam diferentes velocidades de sedimentação. Isso faz com que as partículas entrem em contato umas com as outras e elas se choquem. E, finalmente, nós temos o processo de floculação ortocinética, que, na verdade, se deve à existência de gradientes de velocidade no escoamento, e aí as partículas são colocadas em contato umas com as outras devido à existência desses gradientes de velocidade. Bom, desses mecanismos, sem sombra de dúvida, o mais relevante e significativo é a floculação ortocinética. A floculação pericinética não tem sentido para nós, a floculação por sedimentação diferencial também não se justifica no processo de floculação, então o mecanismo que me justifica por que as partículas acabam entrando em contato umas com as outras é a floculação ortocinética. E para isso eu preciso da ocorrência de gradientes de velocidade e que é justamente o parâmetro, um dos parâmetros de controle do processo de floculação. Como é que eu coloco então essas partículas em contato umas com as outras? Nós temos em estações de tratamento de água duas grandes modalidades de floculadores: floculadores mecanizados e floculadores hidráulicos. Os floculadores hidráulicos podem ser de fluxo vertical, podem ser de fluxo horizontal. Existem outros tipos de floculadores, mas que normalmente não são tão, hoje em dia não são tão utilizados, então eu não vou abordar. São os floculadores em meio poroso, floculador Alabama. Nós vamos falar essencialmente dos sistemas dos floculadores hidráulicos, nós vamos dar ênfase em falarmos de floculadores hidráulicos de fluxo vertical e de fluxo horizontal.
Qual que é a essência do funcionamento de floculadores hidráulicos? Num floculador hidráulico, eu vou dimensionar o meu floculador, eu vou possibilitar que ele trabalhe com um certo tempo de detenção hidráulico e eu vou colocar no escoamento algumas chicanas. E eu vou forçar o escoamento a ter ou escoamento horizontal, então aí eu classifico essas unidades como floculadores de fluxo horizontal, ou eu posso forçar o escoamento de tal forma que ele tenha escoamento ascendente e descendente. São os floculadores de fluxo vertical. Ou seja, a essência de floculadores hidráulicos é eu colocar chicanas no escoamento e essas chicanas vão me direcionar o escoamento, me forçando a tê-lo um escoamento horizontal ou um escoamento vertical. Essa é a ideia. E aí, a ocorrência desse escoamento e passagens, curvas, vai me fazer com que essas partículas sejam colocadas em contato umas com as outras. Mas qual que é a essência de floculadores hidráulicos? Qual que é a consequência de todo e qualquer floculador hidráulico? É a perda de carga. Como eu vou colocar chicanas no escoamento? Eu vou ter curvas 180 graus, eu vou ter trechos retos, o que vai acontecer? Eu tenho perda de carga. Então veja, por exemplo, isso aqui é um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Olha a disposição das chicanas, e aí fica fácil vocês observarem a ocorrência, as minhas curvas 180 graus e trechos retos. Isso é um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Um outro floculador hidráulico de fluxo horizontal. Olha a disposição das chicanas e o escoamento. Ou seja, qual que é a consequência do escoamento nessa unidade dotada de chicanas? Perda de carga. Podem ser tanto de fluxo horizontal, como podem ser de fluxo vertical. Isso aqui é um pequeno floculador de fluxo vertical. Aí fica mais difícil a gente mostrar as chicanas e as passagens inferiores e superiores, mas esse é um floculador hidráulico de fluxo vertical. Então, esta é a essência. O que acontece? Perda de carga. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um pequeno vídeo, um pedaço de um vídeo, onde eu vou tentar mostrar um floculador hidráulico de fluxo horizontal, interrompido para fins de manutenção, de limpeza. Aí vocês vão conseguir observar a existência dessas chicanas, as curvas e como que o processamento, como que o escoamento ele acontece. Esse vídeo, lembrando, ele está... deixa eu colocar aqui. Esse vídeo está... floculador hidráulico está aqui. Está aqui. Esse vídeo está no YouTube. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir depois o vídeo inteiro, vocês fiquem à disposição. Então vamos lá. Isso aqui é um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Então você tem as chicanas e o escoamento ele vai acontecendo entre essas chicanas. E qual que é a consequência? Perda de carga. Então vocês têm aqui um conjunto de passagens laterais aonde o escoamento vai se processar. Então esse é um floculador de fluxo horizontal. E veja que eu tenho um espaçamento entre as chicanas. E lógico, todas essas unidades, elas são dimensionadas de tal forma que eu consiga garantir a ocorrência de gradientes de velocidade adequados. Mas isso nós vamos falar posteriormente. Então, este é um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Nós vamos dar continuidade, o floculador não é apenas essa parte, ele continua, o escoamento continua se processando. Então, vejam a curva, ele vai para um outro segmento. E se vocês prestarem atenção, observe que o espaçamento da chicana no primeiro terço, ele é menor do que o espaçamento neste segundo terço. E o que acontece? Esse espaçamento entre as chicanas é ele que vai me garantir a ocorrência de um certo gradiente de velocidade que eu estou admitindo no projeto. Mas tudo isso, ele é objeto de um projeto, de um dimensionamento, de cálculos, mas mais uma vez, nós vamos inclusive depois produzirmos outros vídeos mostrando como que é possível nós calcularmos esses espaçamentos. E veja só o terço final do floculador, veja como o espaçamento entre as chicanas, ele é maior. Então, eu consigo, nessas unidades, consigo fazer com que eu tenha gradientes de velocidade diferenciados em cada parte, em cada terço do meu floculador.
Então, isso essencialmente é um floculador de fluxo horizontal. Bom, voltando lá, deixa eu voltar de novo no nosso material. Voltando lá. Então, essa é a essência de floculadores de fluxo horizontal e floculadores de fluxo vertical. Ou seja, o que eu preciso fazer para que essa unidade funcione, para que ela trabalhe? Eu preciso colocar chicanas, preciso colocar condições tais em que nessas chicanas, onde eu vou forçar o escoamento a ter curvas 180 graus, mudanças de direção e trechos retos, as partículas vão ser colocadas em contato umas com as outras. Essa é a ideia. Bom, e os sistemas de floculação mecanizados? No sistema mecanizado, o que vai acontecer? Agora, eu vou colocar as partículas em contato umas com as outras, mas mediante a introdução de uma energia externa ao escoamento. Eu vou colocar sistemas de agitação em câmaras de floculação específicas. E esses sistemas de floculação mecanizados, os meus equipamentos de agitação, podem ser do tipo fluxo radial, podem ser do tipo fluxo axial. Isso aqui é um equipamento do tipo fluxo axial. Ou seja, o que eu vou fazer? Agora, esta energia, de tal forma que eu consiga agregar as partículas, ela é introduzida externamente por meio de equipamentos mecanizados. E aí, por que esses equipamentos eles se dividem em equipamentos do tipo fluxo axial e radial? Eles são classificados dessa forma de acordo com o padrão de escoamento que eles criam dentro da câmara de floculação. Sistemas de agitação do tipo fluxo radial, elas impulsionam o fluido para fora do eixo, enquanto equipamentos de agitação do tipo fluxo axial, elas tendem a impulsionar o fluido parcialmente, criando dentro da câmara um escoamento ascendente e descendente. Ou seja, eles criam dentro das câmaras de floculação diferentes padrões de escoamento e de velocidades. Por exemplo, no fluxo axial, normalmente cria-se um escoamento ascendente e descendente. Então, as velocidades na região periférica das pás, ela tende a ser menor, tende a ser mais reduzido. Então, escoamentos de fluxo axial criam padrões de escoamento diferentes dentro da câmara de floculação, diferentes de escoamento do tipo fluxo radial, onde o fluido ele é impulsionado para fora do eixo e as velocidades nas proximidades das pás tendem a ser um pouco maiores. A gente chegou a comentar em vídeos anteriores, quando a gente falou de sistemas de mistura rápida, mecanizadas, onde normalmente misturas rápidas mecanizadas, a gente dá preferência para equipamentos de agitação do tipo fluxo radial, porque eu tenho grandes velocidades na proximidade das pás. Isso me favorece a dispersão do coagulante. Normalmente, quando nós projetamos floculadores, misturas lentas, mecanizadas, a gente acaba dando preferência para sistemas do tipo fluxo axial. Por quê? Porque as velocidades tendem a ser menores nas proximidades das pás. Isso faz com que, às vezes, essas velocidades sendo menores, a possibilidade de quebra dos flocos ela fique menor. Então, normalmente, a gente acaba adotando sistemas de agitação do tipo fluxo axial quando nós projetamos floculadores mecanizados. São as opções que nós temos. Então, o que acontece num sistema de floculação mecanizado? Eu preciso ter o meu sistema. Eu tenho câmaras de floculação. Nessas câmaras de floculação, eu vou colocar os meus equipamentos de agitação. E esses equipamentos de agitação, eles vão introduzir uma energia externa que me possibilite garantir a ocorrência de gradientes de velocidade e uma energia que me garanta a agregação das partículas. Então, essa é uma vista superior de uma unidade de floculação, onde eu tenho 3 câmaras em paralelo, seguido de 3 câmaras em série. Ou seja, eu tenho este arranjo. Uma primeira câmara, seguido de uma segunda câmara, seguido de uma terceira câmara de floculação. Eu tenho 3 câmaras de floculação em série. Em cada uma delas, eu consigo introduzir diferentes energias no escoamento, diferentes gradientes de velocidade no escoamento e consigo garantir que as partículas se agreguem de forma eficiente. Isso aqui é uma vista de um floculador mecanizado da ETA Guaraú, onde nós temos um conjunto de floculadores que operam em paralelo, com o mesmo gradiente de velocidade, e conjuntos de agitadores que trabalham em série, e aí cada um deles com diferentes
gradientes de velocidade. Então, esses equipamentos que vocês estão vendo aqui são os equipamentos de agitação. E aqui eu estou vendo dentro da câmara de floculação. Isso aqui é um equipamento de agitação do tipo fluxo radial. Veja que, por que ele é radial? Porque ele impulsiona o fluido para fora do eixo. Este é um equipamento de agitação do tipo fluxo axial. Então eu tenho diferentes opções, e aí é uma escolha do projetista, é uma escolha do cliente. Vamos mostrar um vídeo, um pequeno trecho de um vídeo de um floculador mecanizado na ETA Guaraú. Lembrando que esses vídeos, eles estão no meu canal no YouTube, e aí eu vou deixar o link da descrição, o link do vídeo, caso vocês queiram assisti-lo por inteiro. Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse é um floculador mecanizado da ETA Guaraú. As comportas de entrada de água coagulada. E aí aqui dentro, eu vou andando um pouquinho, e aqui dentro, vou andar mais um pouquinho. Vou andar mais um pouco. Aqui é o detalhe das comportas que eu quis fazer. E aqui o meu sistema de floculação. Eu tenho um conjunto de equipamentos de floculação que trabalham em paralelo e um conjunto em série. Por que em paralelo? Isso é o dimensionamento do sistema de floculação devido ao tamanho da câmara de floculação. Então vocês observem que eu tenho aqui um floculador, um segundo floculador e um terceiro floculador em série. E aqui a cortina que faz a interligação entre a câmara de floculação e o decantador. Ou seja, floculador e decantador são uma unidade integrada. Então, isso é um floculador mecanizado. E nós vamos mais no final do vídeo, nós vamos mostrar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas unidades de floculação. Então, observe que são unidades muito simples. Elas não têm muito segredo. Lógico que o dimensionamento tem que respeitar certos parâmetros, mas o dimensionamento ele é relativamente simples, não tem muito segredo. E essa cortina que vocês estão vendo aqui, ela faz a transição do floculador para o decantador. Lembrando, ambos os vídeos que eu apresentei até o momento, eu tenho esses vídeos, estão publicados no canal no YouTube, vou deixar o link caso vocês queiram assisti-los por inteiro. Então isso é um floculador mecanizado. E é um floculador de uma ETA de grande porte, da ETA Guaraú, cuja capacidade são 33 metros cúbicos por segundo. E a ETA tem um total de 6 unidades de floculação. Então são floculadores gigantescos. Bom, podemos voltar ao nosso material. Então vamos lá. O que acontece? Bom, a essência do processo de floculação. Eu preciso colocar as partículas em contato umas com as outras. O que eu preciso? Gradiente de velocidade. Então veja, sejam floculadores mecanizados ou hidráulicos, o parâmetro essencial de projeto vai ser quem? O meu gradiente de velocidade. Lembrando, o que é o conceito do gradiente de velocidade? Ele é um parâmetro relativamente antigo, foi proposto na década de 40 e na década de 50 para que a gente pudesse avaliar as condições de mistura na fase líquida. E esse parâmetro foi proposto justamente para que a gente pudesse ter um parâmetro de projeto mais adequado para unidades de floculação, e que depois foram naturalmente transpostos para projetos de unidades de mistura rápida. Qual que é a ideia do parâmetro do gradiente de velocidade? O gradiente de velocidade nada mais é do que uma diferença de velocidade no espaço. E como é que nós calculamos o gradiente de velocidade? A expressão clássica, lembrando, eu vou apresentar a expressão, mas eu também tenho um outro vídeo que eu já produzi, onde eu mostrei a origem desta expressão. E eu vou deixar também a descrição desse link no vídeo, de tal forma que vocês possam relembrar como é que é possível calcular o gradiente de velocidade por meio desta expressão. O que é o gradiente de velocidade? É uma potência dissipada no escoamento por unidade de volume. Ou melhor, é uma potência dissipada no escoamento dividido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido e o volume. É a raiz desta grandeza. Então, caso vocês queiram dar uma olhadinha como que é possível demonstrar esta expressão,
Eu vou deixar a descrição, vou colocar o link do vídeo, depois vocês podem assistir com mais calma. Mas a essência qual que é? Eu preciso dissipar uma energia no escoamento. Essa energia tem que ser dissipada numa certa unidade de volume. Então, o gradiente de velocidade, essencialmente, é uma potência dissipada por unidade de volume. E aí existem determinados gradientes de velocidade que são adequados para certos tipos de mistura lenta, para certas unidades de floculação. Então, normalmente nós temos parâmetros clássicos de gradientes de velocidade que me garantem que as unidades de floculação vão trabalhar a contento. Então, essencialmente, o gradiente de velocidade é uma potência dissipada no escoamento em watts, onde eu divido pelo coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido e divido por um volume. Que volume? É onde esta potência está sendo dissipada. A raiz desta grandeza é o gradiente de velocidade. E a questão é a seguinte: como é que eu calculo gradientes de velocidade em floculadores hidráulicos? Num floculador hidráulico, veja, o conceito do gradiente é o mesmo. É uma potência dissipada por unidades de volume. Só que num sistema hidráulico, esta potência dissipada ela é essencialmente função de uma perda de carga. A potência dissipada no movimento ela é função da massa específica do fluido, da aceleração da gravidade, vezes a vazão, vezes uma perda de carga. Ou seja, num floculador hidráulico, esta potência dissipada é função de uma perda de carga. Por isso é que eu preciso criar uma perda de carga no floculador hidráulico. E como é que eu crio essa perda de carga? Colocando chicanas devidamente espaçadas entre si, onde, por meio da ocorrência do escoamento, nessas curvas 180 graus e trechos retos, eu crio essa perda de carga. E ao criar a perda de carga, eu tenho uma potência dissipada. E se eu tenho uma potência dissipada, eu tenho um gradiente de velocidade. Qual que é o ponto relevante em floculadores hidráulicos? É que essa perda de carga é função da vazão. Então, se eu altero a vazão, eu altero a perda de carga. E se eu altero a perda de carga, eu altero o gradiente de velocidade. Esse é um ponto muito relevante quando nós falamos de floculadores hidráulicos. Esse é um ponto muito relevante. E é uma das desvantagens de floculadores hidráulicos que nós vamos comentar um pouco mais para frente. Bom, e o G em floculadores mecanizados? Como é que eu calculo esse G? A expressão é a mesma. É uma potência dissipada por unidade de volume. Só que num floculador mecanizado, esta potência dissipada pode ser calculada, ela é calculada por meio de uma outra expressão. E a origem dessa expressão é análise dimensional, ela vem da mecânica dos fluidos. Ela é função de um K, que a gente chama número de potência, do ρ, massa específica do fluido, a rotação imposta ao sistema de agitação elevado ao cubo, vezes o diâmetro do rotor, o diâmetro do meu equipamento de agitação. É uma característica geométrica do equipamento. E aí cada equipamento de agitação tem um diâmetro do rotor, e aí se eu impuser uma certa rotação, eu vou conseguir dissipar uma potência no escoamento. Ou seja, ela é calculada de forma distinta, diferente. Aqui, da onde vem a energia? É uma potência externa que eu estou introduzindo no escoamento. E cada equipamento de agitação tem um número de potência característico. Dependendo do equipamento, e isso os fabricantes nos fornecem, os fornecedores, os fabricantes dos equipamentos de agitação nos fornecem, cada equipamento, de acordo com a sua geometria, ela tem um número de potência. Então, por exemplo, vamos lá, equipamentos desta natureza, embora seja, aqui são 4 palhetas planas, ou seja, é um escoamento típico de fluxo radial, eu posso calcular a potência por intermédio dessa expressão e o K é da ordem de 5. Eu posso ter, por exemplo, 4 palhetas inclinadas a 45 graus. O número de potência varia de 1,5 a 2. Eu posso ter, por exemplo, propulsores do tipo marítimo. O número de potência é de 0,5 a 0,8. Normalmente nós não usamos equipamentos desse tipo. Eu estou apenas colocando aqui para mostrar que, dependendo do equipamento de agitação, cada um deles tem um número de potência exclusivo. Nós podemos ter do tipo sistemas de agitação do tipo hidrofoil, são ótimos. Número de potência relativamente baixo, 0,3 a 0,4. E aí as potências dissipadas são menores para o mesmo gradiente. São equipamentos relativamente econômicos, são muito vantajosos. Então nós temos diferentes equipamentos de agitação e cada um deles tem os seus parâmetros de projeto específicos. No caso mais específico é esse número de potência. Quais são os parâmetros de projeto gerais quando nós dimensionamos
um sistema de floculação. Primeiro, o gradiente de velocidade. É o número mágico. Uma boa floculação normalmente nos requer gradientes de velocidade que estejam situados entre 80 segundos a menos 1 a 20 segundos a menos 1. É um número de projeto clássico. E aí é sempre recomendável que esses gradientes de velocidade eles sejam sempre escalonados e decrescentes de montante para jusante. Ou seja, gradientes maiores no início, menores no fim. Por que maiores no início? Para favorecer a agregação. Menor no final, de tal forma a evitar a quebra, a ruptura do floco. Terceiro ponto, o tempo de detenção hidráulico. Tempo de detenção é um parâmetro muito importante quando a gente menciona sistemas de floculação. E normalmente esse tempo de detenção situa-se da ordem de 20 a 40 minutos, quando a gente tem um tratamento convencional. E aí, finalmente, uma verificação que a gente normalmente faz é o que a gente chama de parâmetro G vezes T. A gente normalmente recomenda que esse parâmetro G vezes T situa-se entre 3 vezes 10 a quarta, 2 vezes 10 a quinta. O que é o G? É o gradiente de velocidade em segundos, e T é o tempo de detenção hidráulico em segundos. Então o parâmetro G vezes T é um número adimensional. A gente sempre recomenda que sistemas de floculação a gente consiga trabalhar com esses valores entre 3 vezes 10 a quarta e 2 vezes 10 a quinta. Esses são os parâmetros de projeto gerais e, na verdade, isso independe. Tanto vale para sistemas hidráulicos como vale para sistemas mecanizados. Nós temos, na verdade, alguns parâmetros de projeto específicos para sistemas mecanizados. Bom, que parâmetros são esses? Bom, a gente viu que a gente quer gradientes de velocidade entre 80 e 20 segundos a menos 1. A gente quer que esse sistema tenha gradientes de velocidade escalonados de montante para jusante. E como é que eu consigo escalonar esses gradientes de velocidade? Eu preciso implantar de 2 a 4 câmaras em série. Eu preciso colocar câmaras de floculação em série de tal forma que eu consiga fazer com que esses gradientes de velocidade eles sejam escalonados. Esse é um ponto muito relevante. É a seleção dos equipamentos de agitação. E aí, normalmente, a gente dá preferência para equipamentos de agitação do tipo fluxo axial. Por quê? Porque normalmente as velocidades nas proximidades das pás, elas tendem a ser menores, então com muito menor possibilidade de quebra dos flocos. A gente sempre dá preferência para sistemas do tipo fluxo axial. E aí, naturalmente, nós colocamos, como essa potência vai ser introduzida externamente por alguém, ou seja, um motor elétrico, a gente associa a inversores de frequência, de tal forma que eu consiga controlar os meus gradientes de velocidade nas diferentes câmaras de floculação. Qual que é o ponto relevante desses meus equipamentos de agitação? É a relação entre o diâmetro do rotor, ou desão, e uma dimensão característica da câmara de floculação que eu estou chamando de DE. Essa relação D sobre DE é interessante que ela situe-se entre 0,3 a 0,6. Qual que é a ideia? É fazer com que o sistema de agitação tenha uma ação em toda a câmara de floculação. Por exemplo, imagine o seguinte, que você tem uma câmara de floculação 4 metros por 4 metros. E aí você coloca um equipamento de agitação cujo diâmetro do rotor seja 0,5 metros. Percebe que é uma coisa que não tem muito sentido? Eu tenho uma câmara muito grande, 4x4, e um diâmetro do rotor de meio metro. Não são compatíveis. Por isso que a recomendação, e isso é super importante, é que a relação entre o diâmetro do rotor, D, e uma dimensão característica da câmara de floculação, normalmente é a largura, um DE, essa relação situa-se entre 0,3 a 0,6. Muitas vezes, a gente vai em estações de tratamento de água, e aí chega lá, e o operador diz o seguinte, veja bem, se eu ligar o floculador ou desligar o floculador, não vai fazer diferença nenhuma. A gente fala, puxa vida, mas que coisa. Aí quando você vai olhar o projeto, você vai olhar a obra, aí você olha lá e vê o seguinte, ora bolas, o diâmetro do rotor do equipamento, ele é tão pequeno em relação à câmara de floculação que de fato não tem efeito nenhum, não tem significância nenhuma. Por isso que se ligar ou desligar não faz diferença. Por isso que é muito importante a manutenção desta relação. Essa relação tem que ser, sempre que possível, mantida. Ou seja, D sobre DE, interessante que fique sempre entre 0,3 a 0,6. Para sistemas de floculação hidráulicos, aí existem outro conjunto
de recomendações, de parâmetros de projeto, que são específicos. Primeiro, a velocidade nos canais de escoamento, normalmente entre 0,1 a 0,4 metros por segundo. A velocidade nas curvas, a recomendação é que seja em torno de 2/3 da velocidade nos canais, ou seja, que essa velocidade seja um pouco menor, ou seja, 2/3 da velocidade nos canais, e que a distância mínima entre as chicanas situe-se em torno de 0,6 metros. Essa distância mínima ela é muito mais operacional. É para possibilitar que uma pessoa consiga entrar dentro da unidade de floculação, porque essas unidades de floculação eu preciso muitas vezes esgotar, eu preciso limpar, preciso fazer lavagem, e aí se essa distância entre se as chicanas se ela fica muito pequena, eu não consigo ter acesso para manutenção. Então essa distância mínima ela está muito mais associada a aspectos ligados à operação, à manutenção do floculador. E nem sempre a gente consegue manter, consegue construir um floculador tendo essa distância mínima entre as chicanas. É muito difícil, especialmente em floculadores de vazão pequena, vazão menor. É muito difícil. É por isso que muitas vezes a gente diz o seguinte: o bom mesmo para ETA pequena é floculador hidráulico e para ETA grande é floculador mecanizado. Não é verdade. Nem sempre eu consigo, uma ETA pequena de 20, 10 litros por segundo, construir um floculador hidráulico. Pelo menos fluxo vertical, fluxo horizontal, não consigo. Muitas vezes eu consigo fazer outros tipos de floculador Alabama, por exemplo, que é uma possibilidade. Então, mas nem sempre eu consigo, para etas pequenas, implantar floculadores hidráulicos. Então não é uma regra geral, eta pequena, floculador hidráulico, e eta grande, floculador mecanizado. Não, é gosto do cliente. Para calcular essas perdas de carga em floculadores hidráulicos, normalmente a gente recomenda para as curvas 180 graus um coeficiente de perda de carga em torno de 2,5 a 4. Normalmente a gente adota 3,2. É um valor bem razoável. Ou seja, para que eu possa calcular a perda de carga nas curvas 180 graus. A altura da lâmina líquida em floculadores de fluxo vertical normalmente é da ordem de 3 a 4,5 metros. E em floculadores horizontais, esta altura é da ordem de 0,8 a 1,5 metro. Isso não é regra geral. Eu já vi muitos floculadores hidráulicos de fluxo horizontal com profundidades maiores. Mas é uma recomendação de nós adotarmos alturas menores, porque aí o floculador ele passa a ter uma área maior, e essa área maior me permite instalar essas chicanas com uma distância em torno de zero, para tentar manter uma distância em torno de 0,6 metros. Por isso que normalmente floculadores de fluxo horizontal têm alturas menores, para que eles tenham uma área maior e a distância entre as chicanas ficar maior. E aí fica muito mais fácil a manutenção. Como as profundidades são menores, eu consigo ter muito mais acesso para fazer lavagem, esgotamento, limpeza, é muito mais fácil. Bom, o que acontece? Lógico que para que eu possa dimensionar um floculador de fluxo horizontal, eu tenho que dimensionar, eu tenho que estabelecer qual que é o número de espaçamentos que eu preciso. Qual que é o número de espaçamentos? Qual que é o número de chicanas que eu vou ter que implantar no floculador para garantir um certo gradiente de velocidade? E aí, normalmente, nós temos inúmeras expressões na literatura que nos permitem calcular esse N. Esse N normalmente é função do tempo de detenção hidráulico, é função do gradiente de velocidade e das características geométricas do floculador. Esta expressão que eu coloquei aqui, eu apenas estou colocando, mas eu vou posteriormente demonstrar a origem desta expressão, tanto para floculadores de fluxo horizontal, como para floculadores de fluxo vertical. Eu vou produzir uns vídeos posteriores e eu vou mostrar a origem dessas expressões. Elas não são expressões empíricas, elas são expressões determinísticas, elas têm uma origem. Então eu vou demonstrar esta expressão, a origem dessas expressões, ambas, tanto para floculadores de fluxo horizontal, como para floculadores de fluxo vertical. Mas isso eu vou apresentar posteriormente. Logo, logo eu faço esse vídeo e coloco para vocês. Então, veja bem, qual que é a grande vantagem de floculadores... Eita, caiu água aqui. De floculadores hidráulicos. Qual que é a grande vantagem? Primeiro ponto, é uma simplicidade operacional. Eu não preciso fornecer energia elétrica.
Então ele é muito simples. E simples por quê? Porque eu não preciso fornecer energia. Ou seja, o escoamento por si só, mediante a disposição dessas chicanas na unidade, vai me garantir a ocorrência de uma perda de carga e aí vai me garantir um gradiente de velocidade. Isso é muito simples, é extremamente simples. Bom, por que o floculador hidráulico, muitas vezes você vai em muitas retas e você encontra o floculador hidráulico? Porque ele é confiável. A gente tem inúmeras instalações no Brasil, na América Latina, que são floculadores hidráulicos e que têm excelentes resultados. Então é um sistema muito confiável. Ou seja, ninguém pode dizer, o floculador hidráulico não funciona. Não, funciona super bem. Tão bem quanto o mecanizado. Só que, lógico, para que o floculador hidráulico possa funcionar a contento, eu tenho que garantir algumas condições, e que nós vamos explicitar daqui a pouco. Ou seja, é um sistema muito confiável, muito confiável. E essa confiabilidade vem de inúmeras obras que estão trabalhando, funcionando, com excelentes resultados. Bom, o dimensionamento, ele é simples. Na verdade, eu deveria tirar esse extremamente. Ele é simples. Ele é baseado na ocorrência de uma perda de carga. Na verdade, o dimensionamento de floculadores hidráulicos, ele é mais chato de fazer do que floculadores mecanizados. Ele é muito mais chato, porque praticamente ele é um processo, ele é um método de cálculo iterativo. Mas ele é simples de fazer. E o que eu preciso? Eu preciso de uma perda de carga. Eu tenho que forçar uma perda de carga. Bom, e aí vem os problemas de floculadores hidráulicos. Qual que é a principal desvantagem? Eu não consigo controlar o gradiente de velocidade. Eu não controlo. Por que eu não controlo? Porque esse gradiente de velocidade é função de uma perda de carga. E essa perda de carga é função da vazão. Então o que acontece? Se eu altero a vazão, se eu diminuo a vazão, diminua a vazão, perda de carga menor. Se a perda de carga é menor, o gradiente é menor. Se eu aumento a vazão, eu aumento a perda de carga. E se eu aumento a perda de carga, o meu gradiente é maior. Ou seja, eu não tenho como variar o gradiente de velocidade. Ele é função das características geométricas do floculador e é função da vazão. Ou seja, para que eu possa ter um sistema de floculação hidráulica trabalhando direitinho, trabalhando bem, eu preciso ter a minha estação de tratamento de água trabalhando com vazões aproximadamente constantes. Ou seja, se eu projetei a minha unidade para 80 litros por segundo, a ideia é que ela trabalhe com vazões em torno de 80 litros. Pode ser 70, pode ser 90, mas tem que ser em torno de. Na hora em que eu, por exemplo, pego essa unidade e aumento a vazão de 80 para 120 litros por segundo, que é muito comum no Brasil, eu construo a estação de tratamento de água e poucos anos depois ela já começa a trabalhar em sobrecarga, eu vou ter problema com floculadores hidráulicos. Por quê? Porque eu não consigo manter estas vazões relativamente constantes. Um outro ponto que chama atenção em floculadores hidráulicos é a possibilidade de deposição de sólidos. Como eu tenho canais de escoamento e essas velocidades, a gente comentou, ficam da ordem de 0,1 a 0,4 metros por segundo, veja, independente dessas velocidades, e aí a gente muitas vezes admite essas velocidades para tentar evitar a deposição de sólidos. Mas acontece. Então, por exemplo, estações de tratamento de água, que trabalham com águas brutas, com turbidez mais alta, por exemplo, com sistemas de desarenação relativamente deficientes. Qual que é a ideia? Esse material vai sedimentar nos floculadores. E aí eu preciso parar a unidade de tempos em tempos para fazer a sua limpeza, seu esgotamento. Isso normalmente, e veja só, independe tanto floculadores hidráulicos como floculadores mecanizados. Uma vez por ano, eu tenho que parar a unidade e fazer a sua completa inspeção e fazer a sua limpeza. Então, ambos vão ter, dependendo das características da água bruta, ambos poderão ter deposição de sólidos e que eu preciso fazer a sua remoção devida. O problema é que floculadores hidráulicos, em especial os de fluxo vertical, têm muita dificuldade de acesso. Por quê? Como a profundidade, a altura da lâmina líquida do floculador de fluxo vertical ela é alta, é da ordem de 3,5 a 4,5 metros, ela é alta, a área é pequena.
Como a área é menor, o espaçamento entre as chicanas é menor, dependendo da vazão de projeto. E aí o que vai acontecer? Eu tenho dificuldade de acesso. Eu já vi muitas estações de tratamento de água, muitas inclusive da Sabesp, que foram projetadas originalmente como floculadores hidráulicos de fluxo vertical, e a Sabesp pediu para que ela fosse reformada e transformando de hidráulico fluxo vertical para floculadores mecanizados. Porque aí a sua operação ela fica muito mais fácil. E um ponto que chama atenção em floculadores hidráulicos, é mais difícil você associar o floculador ao decantador. É mais difícil. E qual que é o resultado? É a quebra do floco. A possibilidade de você quebrar o floco na hora em que eu encaminho a água floculada para o decantador, se o meu floculador for hidráulico, esse encaminhamento ele é mais difícil. Eu preciso ter um canal, uma curva, preciso fazer transições. E aí a possibilidade de quebra do floco ela é muito significativa, ela é elevada. Por isso que a gente sempre, e aí a gente advoga, né, recomenda que sempre que possível a gente acabe adotando floculadores mecanizados em detrimento de floculadores hidráulicos. Bom, qual que é a vantagem do floculador mecanizado? E aí vem os grandes pontos. Eu controlo o gradiente de velocidade. O gradiente de velocidade está na minha mão, eu controlo. Por que eu controlo? Porque é uma energia externa associada, introduzida no escoamento. Essa energia externa vem através de um motor elétrico que está associado ao sistema de agitação. Se eu altero a rotação, automaticamente eu altero o gradiente de velocidade. Então eu tenho controle no gradiente de velocidade. O controle é meu. E esse gradiente de velocidade, ele é independente da vazão. Eu não dependo da vazão. Não dependo. Ou seja, a vazão pode variar, mas o gradiente vai ser o mesmo. Ele é imposto por um equipamento de agitação externo. Por isso que o floculador mecanizado ele é tão mais versátil. Ponto importante, a perda de carga em unidades mecanizadas é desprezível. Veja que em sistemas de floculação hidráulicos, eu preciso da perda de carga. É ela que vai me garantir o gradiente. Num floculador mecanizado, não é que a perda de carga não exista. Ela existe, mas ela é desprezível. Todo escoamento tem perda de carga, mas ela é desprezível. É muito versátil. E o dimensionamento de um floculador mecanizado é muito simples. Na verdade, o floculador mecanizado é mais simples de ser dimensionado que um floculador hidráulico, tanto de fluxo vertical como fluxo horizontal. O mecanizado é muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, tem desvantagens. E qual que é a desvantagem? Eu preciso de equipamento mecanizado. Eu tenho que ter um equipamento. E tem um consumo de energia. O consumo de energia é baixo. É muito baixo. Se você fizer uma conta num projeto de uma estação de tratamento de água, esse custo de energia é muito pequeno. Muitas vezes a gente vê em alguns livros antigos, década de 60, década de 70, onde muitas vezes falavam das vantagens de floculadores hidráulicos. O hidráulico é bom porque não gasta energia. Não, é verdade, mas esse consumo de energia, se você adotar um floculador mecanizado, ele é tão pequeno, quando você compara o consumo da energia de uma ETA, que não tem sentido. Agora, por exemplo, vamos supor que você vá projetar uma estação de tratamento de água num local onde você não tem disponibilidade de energia. Você vai colocar essa ETA num morro a 3.000 metros de altitude, na selva amazônica. Não tem energia, não tem fornecimento. Bom, aí pode se justificar. Mas em condições naturais, embora consuma energia, ele não é um ponto significativo dentro do projeto de uma ETA. Agora, é relevante, isso é importante. Esses equipamentos de agitação, ele requer manutenção. Requer manutenção preventiva e preditiva. E aí a gente sempre se pergunta, a gente escuta o pessoal dizendo o seguinte, mas eu prefiro um floculador hidráulico porque o floculador mecanizado eu preciso da manutenção. Mas esses equipamentos são muito simples. Bom, eu até costumo brincar, se a gente não consegue dar manutenção num equipamento de agitação, num sistema de floculação, que é simples, é mais simples do que um Fusca, bom, como é que você quer operar uma estação de tratamento de água sem manutenção, seja preventiva ou preditiva? É melhor não fazer nada. São equipamentos muito simples. Então, embora seja uma desvantagem, não se justifica utilizar esse argumento para, por exemplo, você não implantar um floculador mecanizado e implantar um hidráulico. Não tem o menor sentido.
porque são equipamentos muito simples. Isso aí é colocar graxa, né, e seguir o manual do equipamento. Então não tem muito segredo. O problema importante, a questão importante em floculadores mecanizados é você selecionar os equipamentos de forma adequada. Eles precisam ser corretamente selecionados. Ou seja, a gente sempre recomenda equipamentos de fluxo axial. E a gente sempre recomenda que a relação D sobre DE, ou seja, diâmetro do rotor e uma dimensão característica da câmara, que D sobre DE situe-se entre 0,3 e 0,6. Isso é super importante. Então não adianta a gente projetar um floculador mecanizado, um implante floculador mecanizado, mas com equipamentos inadequados. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai funcionar de forma muito pobre, muito deficiente. Então ele tem que ser bem projetado, bem dimensionado. Feito isso, ele é excelente. Ou seja, em resumo, quando corretamente dimensionados, tanto o floculador hidráulico como o mecanizado, eles são plenamente adequados. São ótimos. São ótimos. Então, assim, não dá para dizer, ó, esse é melhor que esse, ou esse é melhor que esse. Ambos funcionam super bem. É muito comum, e aí eu comentei com vocês, a gente associar floculador hidráulico a ETA de menor vazão e o mecanizado a ETAs de maior porte. É muito comum a gente escutar isso, mas isso não é verdade. Eu posso implantar floculador hidráulicos para ETAs pequenas como grandes. Tanto faz, e vice-versa. Eu posso implantar floculadores mecanizados tanto para ETAs grandes como para ETAs pequenas. Tanto faz. Ou seja, isso, na verdade, é gosto do cliente. O cliente pode ter, o operador, a empresa, a concessionária, ela pode ter uma opção. Digo, olha, eu gosto de floculador hidráulico. E aí, o que normalmente a gente faz? Se o cliente quer floculador hidráulico, a gente coloca as vantagens e as desvantagens. E a gente pontua aqui, para que ele possa trabalhar bem, é importante que a vazão seja constante, papá, 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 papá. O operador pode dizer, não, eu prefiro um floculador mecanizado. Sim, a gente coloca as vantagens e as desvantagens, e aí a escolha é do cliente. Ou seja, bem projetados e respeitando os parâmetros de projetos clássicos, ambas as unidades funcionam super bem. Agora, a minha opinião particular, e aí eu coloco para vocês, a minha opinião, sempre que possível, se você puder fazer opção, faça para floculadores mecanizados. Aí, a justificativa, por que eu vou adotar um mecanizado? Porque eu consigo controlar o gradiente de velocidade. Eu tenho essa possibilidade, eu faço isso de forma adequada num floculador mecanizado. Eu consigo controlar o gradiente de velocidade. Segundo ponto, a perda de carga é desprezível na unidade, ela é muito pequena. Então, do ponto de vista hidráulico, ele tende a ser melhor do que um floculador hidráulico. Esta é a minha opinião, é o que eu sempre recomendo quando a gente vai fazer projetos. Mas veja que ambos funcionam bem, e aí é gosto do cliente. A minha opinião particular é que sempre que possível a gente possa adotar floculadores do tipo mecanizados. E aí uma última justificativa é relevante para floculadores mecanizados. A gente sabe que tem muitas estações de tratamento de água que não conseguem trabalhar com vazão constante. Não conseguem, não tem como. Então muitas vezes eu projeto a estação para 100 litros por segundo. Rapidamente ela está trabalhando com 120, 130, 140 litros por segundo. E aí toda a eficiência que eu fiz para projetando um floculador hidráulico, eu acabo perdendo, porque eu não tenho gradiente de velocidade, a perda de carga aumenta, o gradiente diminui, o gradiente aumenta, e aí eu passo a ter perda de eficiência na unidade. Então, sempre que possível, a gente acaba adotando floculadores do tipo mecanizados. Se eu adotar um floculador hidráulico, recomendação, puxa, adota um de fluxo horizontal. Ele ocupa mais área. Mas ao ocupar mais área, como a altura da lâmina líquida é menor, ele ocupa mais área, eu consigo ter esse espaçamento entre as chicanas, consigo fazer, né, o meu floculador com espaçamento entre as chicanas maior do que 0,6 metros. Se eu não conseguir maior, 0,5, e aí eu consigo ter um acesso muito mais fácil para limpeza e manutenção. Eu consigo limpar muito fácil. Por quê? Porque a área é maior, o espaçamento entre as chicanas é maior, a altura é menor, eu consigo descer e fazer a limpeza. Qual que é o problema de floculador de fluxo vertical? Como a altura é 4 metros, aí, devido à legislação, normas, segurança do trabalho, é espaço confinado. E aí eu não consigo entrar, não consigo limpar, não consigo jatear, é mais difícil. Então, se você for adotar um floculador hidráulico,
Se for possível, adota um flutuador hidráulico de fluxo horizontal. O que nós vamos fazer como próximos passos? Lembra que eu mostrei uma expressão que nos permite calcular o número de espaçamentos para que eu possa dimensionar um flutuador hidráulico com um certo gradiente de velocidade. Eu vou demonstrar aquela expressão. E aí eu vou demonstrar a expressão tanto para flutuadores de fluxo horizontal como para fluxo vertical. E aí depois, posteriormente, nós vamos apresentar um exemplo de dimensionamento, um exemplo de cálculo. Simples, mas nós vamos mostrar como é que a gente consegue fazer este dimensionamento. Então, essa é a ideia. Bom, lembrando que muitos desses exemplos de dimensionamento de flutuadores hidráulicos tem no meu livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Esse livro pode ser adquirido diretamente na Amazon, ou pode ser adquirido também diretamente no site da editora, no Grupo GAME. Então, se vocês tiverem interesse em mais exemplos de cálculo, situações diversas, estudarem o processo de flutuação voltado ao tratamento de águas de abastecimento, se vocês puderem, o livro está à disposição, vocês podem adquirir na Amazon e no site da editora, e aí vocês podem dar prosseguimento aos estudos de vocês. Recentemente eu publiquei um segundo livro, Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro, diferentemente do primeiro, ele é um livro também de fundamentos, está gratuito, vocês podem baixá-los neste site, e aí vocês podem estudar. Lá nós falamos sobre uma série de processos e operações unitárias outras envolvidas no tratamento de águas de abastecimento e no tratamento de águas residuárias. Esse livro ele é gratuito, vocês podem baixar esse livro e estudarem à vontade. Bom, se alguém tiver algum comentário acerca deste vídeo, algum comentário específico, alguma dúvida, deixe nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Tá bom? Desejo a vocês bons estudos a todos. E aí, daqui a pouco a gente produz esses vídeos que eu prometi para vocês. E aí a gente vai conversando e se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, escreve lá nos comentários do vídeo, a gente vai respondendo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.